De imediato, o vereador de Campinas e professor de medicina da PUC, o senhor Pedro Tourinho. Bom dia a todos, a todas. Prazer imenso estar aqui para defender os direitos, defender a vida. É particularmente crítico esse momento em que o Brasil está num momento de encruzilhada efetiva e a discussão sobre os direitos sociais, sobre a Seguridade Social está posta em xeque, dado que o pacto da chamada Nova República, no meu entender, se fez rompido e apresenta-se de forma muito clara, muito rápida e voraz, uma agenda que jamais seria uma agenda referendada pelo povo num contexto de debate franco, público, sobre quais os rumos que o Brasil deve tomar. E essa agenda, ela caminha, ela estende seus tentáculos, a sua direção de desconstrução, de forma particularmente clara, para o arcabouço das políticas sociais que foram tão duramente conquistadas ao longo de muitas décadas de luta por inúmeros militantes, entidades, movimentos. E acho que essa encruzilhada, nesse momento, ela se apresenta para as pessoas numa falsa dicotomia que no Brasil, e eu acho que em qualquer lugar do mundo, ela é de fato impossível, que é a apresentação para as pessoas, para o público, para a opinião pública, da possibilidade do Brasil resolver os seus problemas na área da saúde, não através de um modelo calcado na lógica da necessidade, na lógica do direito, na lógica da seguridade e da proteção social, mas sim na lógica do seguro, na lógica de uma relação de mercado em que se paga por um pacote de produtos e se consome esses produtos na medida em que se apresentam as necessidades. Quem vivencia a realidade dos planos privados de saúde no Brasil e em outros países do mundo onde esse tipo de modelo é o modelo preferencial para a garantia da assistência à saúde, sabe que esse é um modelo que ele é necessariamente excludente, ele tem um custo que é progressivo na medida em que a idade das pessoas avança e ele acaba, por consequência, rejeitando justamente as pessoas mais velhas, que são aquelas que vão usar o sistema de forma mais intensiva e, portanto, vão custar mais ao sistema de seguro. E ela também, no caso de um país feito o Brasil, a gente sabe que nós temos uma situação em que uma parcela absolutamente imensa da população ficaria descoberta, né? Mas quando a gente fala assim, parece que tem alguém propondo terminar, acabar com o SUS, e o discurso público que é feito não é o discurso de acabar com o SUS. O discurso que se faz é um discurso enviesado, um discurso indireto de enxugamento do Estado, de necessidade de contenção de gastos sociais, um discurso que é falso, porque a gente sabe que o que de fato onera a União não são os gastos sociais, são os gastos com o pagamento de juros e amortização de dívidas, né? São os benefícios que são garantidos sempre para o setor financeiro, mas o discurso que tem tomado o espaço da opinião pública é o discurso da necessidade de contenção de gastos sociais, e é esse discurso que vem justificar essa proposta de emenda constitucional que talvez seja das medidas mais draconianas, mais surpreendentemente desumanas que se viu um governo assumir publicamente na história da nossa República, né? A PEC 241, fosse ela vigente desde o ano de 2003, nós teríamos acumulado hoje, em relação ao que tivemos, um déficit de 314 bilhões, de acordo com o Conselho Nacional de Saúde, a Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde, da qual já fui membro. 314 bilhões de reais a menos teriam sido investidos no SUS, fosse essa emenda constitucional vigente desde 2003. De agora até 2018, caso essa emenda constitucional ela seja, de fato,
efetivada, até 2018 nós teremos menos 12 bilhões, pelo menos, de investimentos no Sistema Único de Saúde. Então, em que pese não haver uma discussão pública para acabar com o SUS, o que essa proposta de emenda constitucional de fato representa é a morte do SUS por asfixia. É uma morte lenta que vai progressivamente tornando um sistema que nunca foi adequadamente financiado. Né, se a gente estivesse falando de um sistema que é razoavelmente financiado e que talvez tenha que ter algum tipo de contenção, mas nós falamos de um sistema que já faz um verdadeiro milagre com a quantidade escassa de recursos, produzindo saúde, produzindo assistência, prevenindo, cuidando das pessoas das mais diversas formas, com uma quantidade pequena, mas ainda assim fala-se de diminuir essa quantidade de recursos. Então, o que se apresenta, de fato, é sim uma agenda que foi manifestada pelo ministro interino da Saúde, Ricardo Barros, né, nessa manifestação que, pela sua péssima repercussão, foi depois desmentida, tentou se escamotear as suas claras consequências. O ministro aponta que o modelo do Sistema Único de Saúde não é um modelo desejável para ele e para os seus, o que se apresenta como alternativa, né, o que se apresenta como alternativa é a expansão da oferta, talvez, de planos de saúde pautados nessa lógica do seguro, que, feito eu falei aqui, tem a marca de negarem às pessoas a assistência que não está estabelecida dentro do contrato e de serem necessariamente cada vez mais onerosos na medida em que as pessoas envelhecem e, portanto, excludentes. Essa é a alternativa que existe em outros países como modelo, como, por exemplo, nos Estados Unidos, e que a gente vê o setor financeiro, o setor dos planos de saúde cada vez mais fazendo força para garantir que, com o não funcionamento do Sistema Único de Saúde, com a inviabilização da saúde como direito social no Brasil, progressivamente teremos a migração cada vez maior das pessoas forçosamente para essa lógica. Planos populares, planos baratos, planos que supostamente vão garantir saúde para as pessoas e não, mas na prática não o farão. Esta é a extensão da ameaça posta ao Sistema Único de Saúde neste momento. Certamente o momento mais grave, de maior risco para toda a lógica de cidadania, de integralidade, de universalidade e do reconhecimento da saúde como um direito social na história do Brasil redemocratizado. Nunca tivemos nada parecido. E vale colocar, inclusive, que muitos dos usuários do Sistema Suplementar de Saúde foram para as ruas e protestaram pedindo mudanças no Brasil, não imaginavam que, em efetivada esta mudança, também os planos de saúde serão duramente abalados, porque sabemos que o parque de equipamentos hoje instalados no Sistema Suplementar de Saúde já não dá conta da população que ele deveria atender e não dará conta de um afluxo ainda maior de usuários que essa lógica proposta talvez coloque. Para além disso, também se apresenta aí uma outra estratégia de sufocamento, que é o sufocamento do SUS através do sucateamento dos seus serviços assistenciais e dos seus elementos que demarcam essa lógica de garantia de direitos. Estou falando de um ataque à luta antimanicomial, de um ataque à consolidação da atenção básica no Brasil, de um ataque às políticas voltadas para setores que são setoriais, que são históricas, como, por exemplo, a política de AIDS e outras políticas importantes que necessariamente têm que ser pautadas por uma ótica da laicidade, da pluralidade, do Estado garantidor de direitos e que reconhece as diferenças entre as pessoas e necessariamente investe e cuida mais de quem mais precisa. Novamente, essa é a extensão do ataque que está posto ao Sistema Único de Saúde hoje. É indispensável que iniciativas como a Frente Parlamentar Mista em Defesa do SUS tenham uma ação itinerante, militante, para produzir e aumentar a sustentação, o lastro social que defende o Sistema Único de Saúde, que defende a lógica da Seguridade Social como a lógica que preferencialmente deve ser adotada no nosso país, defendida, porque o SUS
em que pese o imenso corpo de atores que temos aqui hoje sofre, carece de mais lastro social, de mais força. Precisamos de muito vigor, muita vitalidade para de fato enfrentarmos, vou concluir, senador, para de fato enfrentarmos essa onda conservadora, essa onda de destruição de direitos. Quero terminar saudando o saudoso Gilson Carvalho, que foi quem me ensinou sobre financiamento e sobre a saúde, e quero terminar mesmo dizendo fora Temer. Muito obrigado. Muito bem.